Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do João. Para você que não me conhece, eu sou o João. Para você que me conhece, eu sou o João também, tá? Não muda nada. Hoje eu tô com uma convidada muito especial. Ela já foi balconista, caixa de loja, bancária, trabalhou no pedágio aqui do eixo Raposo Tavares, foi gerente em loja no shopping, teve uma empresa de cerimonial de casamentos, é artesã, é mãe da Rafa e do Miguel, e hoje o nome dela é referência em decoração de festas na região. Seja bem-vinda, Fran! Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui, né, com o filho da nossa terra, que é Piquerobi. Agradecer pela oportunidade de poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Nossa, você puxou a ficha, né? Tem coisas aí que nem eu lembrava. Obrigada, viu, João, pelo espaço. Minha produtora foi excelente. Foi, né? Na Tem que dar pauta. parabéns. Demorou, mas veio aí. E é uma honra receber você, viu? A honra é toda minha. Eu vou começar, antes de tudo, agradecendo a todos os patrocinadores que vocês estão vendo aqui na TV. E o Davi, que fez toda a identidade visual. Prometi para ele que eu ia agradecer. Muito obrigado, Davi. Tá de longe, mas está acompanhando nosso trabalho. Davi fez todas as artes do canal e do Instagram. E se vocês quiserem, sigam ele lá, Davi Silva Oficial, tá? Tá com a gente a Carol Coxinhas, com 2 lojas em Piquerobi e em Venceslau. Uma em Piquerobi, outra em Venceslau. Tô lá sempre, a Fran também. Parceiraça nossa. Nós dois juntos, a Fran na decoração e eu nas fotos. Em Venceslau, eles têm o Espaço Kids, que serve como um buffet. É um buffet para festas infantis. Em Piquerobi também, a última festa Sim, foi você, né? Sim, já estamos fazendo montagem de festas também em Piquerobi. E o espaço lá é ótimo. Bem, o Figurinha Masterson Eventos, que é um dos poucos com painel gigante de LED na região. Também parceiro nosso, né? Onde ele tá, a gente tá junto, graças a Deus. Salão da Silvana Silva, que caprichou hoje na produção, né, Fran? Cheguei lá hoje para fazer a mão, ela já veio, já produziu todo um look. Senta aqui que eu vou cuidar de você hoje. Fui pega de surpresa também. Gratidão, viu? A Silvana foi a responsável pelo meu platinado no último verão. Falei, Silvana, se vira, eu quero meu cabelo branco, estilo Nevô. E ela foi 10. Além de excelente profissional, um excelente ser humano também. Sim, coração gigante. A Maquin, que está com a gente de novo, uma loja online especializada em artigos infantis, importados diretamente dos Estados Unidos para crianças de 0 a 12 anos. Eu nunca confirmei com as meninas, mas eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. O Miguel é cliente Maquin. É? Muito bem. E a Hélida, que toda vez que tô aqui, ela manda um bolo pra gente. Hoje o sabor é pate de brigadeiro. A Carol Coxinhas também mandou um banquete. Tem coxinha, batata... Socorro, Deus. A gente vai sair daqui direto pro CrossFit. Coxinha, batata, quibe... tem até churros, doce para acompanhar depois, tá, Fran? Oh, delícia. E o suco, que ainda não é patrocinador, mas quem sabe um dia, né? Finalizamos com os nossos patrocinadores e eu não ousei em te chamar de Francislene, porque eu sabia que eu ia... É sua mãe quando tá brava, né? Eu ia apanhar aqui logo no início do podcast. Fran, pros íntimos e pros não íntimos também. Não íntimos também. Ficou Fran, né? Francislene é... né? Foi o pai que escolheu, né? Era um nome, ele foi registrar, voltou com um registro totalmente diferente do que havia combinado e chegou com Francislene em casa. Jura? É uma longa história. Era né? pra ser o quê? Era pra ser Estela. Nossa, tudo a ver. E deixa eu contar, né? Era Estela Mares. Aí ele foi e registrou, porque passou pela casa da minha avó na época para tomar um cafezinho antes de ir pro cartório, né? Morava em sítio. E ela falou que o sonho dela era uma neta que chamasse Francilene, porque a família do meu pai é toda italiana. Uhum. E ele foi para atender o desejo da minha avó, registrou com Francislene, mas esqueceu de tirar o Mares, ficou Francislene Mares, ó. Francislene Mares? Mares é nome. E aí, para chegar em casa e explicar para minha mãe. E aí ficou Francislene Mares aí para agradar os dois, mas virou um banzé de nome, né? De Estela Mares para Francislene. Tinha que ser Fran, né? Tinha que ser Fran. Você falou dos seus pais, eles vêm de onde, Fran? A minha mãe, ela é da Paraíba, nasceu na Paraíba.
pai, ele nasceu aqui no Brasil, né? Descendência São Paulista, mas a família toda é italiana. Então, imagina, né? Descendência aí de italiano com paraibano. Ah, agora tá explicado, porque da conversa alta, De da mão falar que com não as para. mãos. Eu tô aqui me monitorando, né? Segurando as mãos, Pode mas falar. já eu paro de falar, porque É, o italiano, ele tem muito isso de falar com as mãos. diz que se amarrar a mão não fala, fica É, mudo, né? exatamente. Eu tô aqui, ó, só segurando a Fica à mãozinha. vontade, fica à vontade. Acho que a câmera pega o seu braço. Pode até puxar o microfone um pouquinho mais pra perto de Vamos lá. você. Pode puxar assim, ó. Aí, Melhorou? aham. Eu tava falando com a produtora que me passou mais informações. Você. Como que era o nome do seu pai? Ivo Pellegrini. Ivo. Ele faleceu, você tinha 15 anos? Faltava 13 dias para completar 18. 18. Faleceu, tinha acabado de completar 50 anos e a gente foi pego de surpresa, câncer agressivo. O médico falou que tinha 3 meses de vida, podia tratar, podia fazer o que quisesse, mas ele era muito agressivo. E a gente ainda teve a honra e o privilégio de poder curtir ele, né, por 11 meses aí, mas a gente sabia que não. Foi Mas câncer. ele sempre foi um homem de muita fé. E ele constantemente, a gente chegava, ele estava abraçado com uma imagem de Nossa Senhora e ele falava assim, eu estou curado. E na época, eu lembro que um 12 de outubro, ele abraçou com uma imagem de Nossa Senhora e ele falou assim, eu tenho certeza que eu estou curado, hoje eu fui curado. Só que a gente é fraco, né? É ser humano, a gente achava que era uma cura física. E na verdade era uma cura espiritual e Deus tinha um plano muito maior para ele. E no dia 28 de abril ele faleceu. Ele perdeu essa luta. Infelizmente. A melhor parte da nossa vida, mas assim, até hoje, cada tropeço, cada alegria, cada tristeza, não tem uma vitória minha que a primeira pessoa que eu não lembro é meu pai. A pessoa mais próxima que eu perdi até hoje, próxima mesmo assim de nascer e ser criado junto, foi meu avô. E é rara a semana que eu não sonho com ele. É um privilégio, um sonho. Ele fez muita falta pra mim, porque meu pai sempre foi muito carinhoso, muito. De acordar, abrir janela, puxar pelo pé, derrubar. Ele andava no meio da rua, ele empurrava. O jeito carinhoso dele era rústico. Acho que é esse traço meu de cacto que eu brinco veio do meu pai. Sim. Mas ele sempre foi muito carinhoso com a gente. E a perda dele foi assim algo que desestruturou a família. E minha mãe nasceu de novo. Com a morte do meu pai, nasceu uma pessoa que a gente não conhecia. E era completamente dependente. E aí ela ficou com toda a situação para ela administrar, né? Fala aí, a paraibana mostrou a que veio, né? Fez um excelente trabalho. Cristina Retada. É. Você nasceu em Piquerobi? Eu sou natural de Santo Anastácio. Porque não tem hospital em Piquerobi? Não tem hospital, né? Nós sempre vivemos ali na região, né? Na ponte Mas aérea. em Piquerobi, 40 anos. Desde quando nasceu? Pode nem contar a idade, né? Não perguntei sua idade, 43. né? 43. Eu cheguei em Piquerobi, eu tinha 3 anos. Pezinho no 44 já. Ano. Cresceu e nasceu em Piquerobi? Sim, filha de Piquerobi. Estudou lá? Também, até o 3º colegial. Aí depois faculdade a gente tem que sair, né? Tem que ir pra fora, não tem jeito. Mas 1º grau, 2º grau, né? Da época, né? Ginásio. Colegial, né? Que hoje mudou tudo, a gente se perde às vezes nas colocações aí. Mas foi tudo feito em Piquerobi. Você veio estudar aqui em Prudente? Eu fiz faculdade no Oeste. Só que aí no finalzinho eu tive que migrar para um EAD, porque eu estava gestante, já não conseguia mais acompanhar. A conclusão mesmo foi pelo EAD. Você é formado em quê? Eu sou formada em gestão comercial. Aí esse amor, né, pelo empreendedorismo. A faculdade, ela foi um divisor de águas, com certeza. Foram 4 anos de graduação? Sim. Aqui em Prudente, não no Oeste? Não no Oeste. Como que foi a vida universitária? Foi bem difícil porque eu já trabalhava... Bom, eu trabalho desde os 13 anos, né? Então, nesse período eu trabalhava em Santo Anastácio, eu atravessava a cidade todinha a pé para pegar o ônibus lá no final da cidade. Olha que coincidência, eu já fiz muito isso. E aí eu chegava... A sorte, né, que Piquerobi é mãe, né? O ônibus estava lá esperando para levar a gente para a faculdade. E foi bem difícil. Mas, com a graça de Deus, a gente conseguiu concluir, ter o tão sonhado nível superior, né? Quando eu fazia o ensino médio de manhã em Piquerobi, fazia inglês 2 vezes por semana à tarde em Anastácio e vinha para Prudente todo dia à noite. Eu saía lá do Seu Ilha, que é literalmente no final da cidade. Era onde eu trabalhava. Sim.
Atravessava literalmente a cidade. É. Você lá do seu ilha ia pegar o busão lá no É isso Cristo. aí, era o caminho que eu fazia todos Chuva, os dias. sol, frio, calor. Aí chegava em Piquerobi 11h30, meia-noite, e eu saía no ônibus de 6h40. Nossa, só ia dormir em Só. casa. Mas vale a pena, né? Como diz, quem corre com gosto não sente canseira, né? É verdade. Fran, você é formada em... Gestão comercial. E aí o seu primeiro emprego foi na Nossa, área. Meu primeiro emprego mesmo aos 13 anos foi no supermercado, né? Supermercado lá em Piquerobi. E sempre trabalhei no supermercado, depois trabalhei numa loja. Essa narrativa que você fez aí. Mas sempre ligada com atendimento ao público, né? Mesmo na parte bancária, era também voltada a atendimento ao público. Eu sempre gostei muito de mexer com pessoas, né? Que é muito fácil, né? Tranquilo. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa abençoada. Uhum. Eu não tenho, se você falar assim, olhar toda a nossa trajetória, eu acho que eu não posso falar assim, um episódio que eu tive problema com alguém, né? A gente trabalha para não ter problema com as pessoas, né? Mas eu acredito que Deus, ele direciona as pessoas corretas na nossa vida. Sempre, né? Sempre. Eu tenho, não sei se é sorte ou se é a forma que a gente encontrou de trabalhar, mas eu me sinto uma pessoa muito abençoada com cada cliente que ele coloca na nossa vida. Graças a Deus. O primeiro emprego depois da graduação já foi na área? Não. Eu trabalhava com logística quando eu me formei, né? Uma área bem... É difícil de trabalhar porque mudou totalmente, né? Trabalhava com essa parte contábil e depois fui para logística. E aí a logística você tem que conhecer cada palmo desse Brasilzão nosso, né? Trabalhei nessa empresa por 6 anos. Caminhão. Fazendo toda a logística da empresa. Tanto receber retirada de matéria-prima, né? Para produção de produto final para levar até os clientes. Então era logística mesmo. Mas trabalhei 6 anos lá, foi uma empresa que me gerou um aprendizado muito grande, principalmente nessa parte, assim, de noção administrativa, né? Não tinha tanto atendimento ao público, né? Era algo mais fechado, mas ela me deu um bom norte. Pelo menos eu consegui ensinar geografia direitinho pros meus filhos. E olha, tá difícil, viu? Eu peguei uma aluna de 12 anos esses dias e perguntei qual que era a capital do Brasil. Não sabia? Mas, ó, é assim... A gente tem a mania de quando vai viajar em família, sua produtora aí, ela pode contar melhor essa história. A gente entra no carro e a gente vai em viagens assim que é de carro, a gente vai fazendo brincadeiras referente. E aí, em uma dessas viagens a Gramado aí, eles foram e voltaram afiado com estados e capitais. Ai, que brincadeira legal, né? É assim que aprende. Foi, e eles aprenderam aí, porque você falava capital de tal estado. Não sabia, né? Mas voltaram afiado. E aí, depois que eu saí, na verdade, eu fui mandada embora desse serviço. E aí foi onde tudo começou. Só que antes de contar como tudo começou, você falou que trabalhou com a logística. No pedágio foram... Eu trabalhava como controladora. Controladora. Não trabalhava nas cabines, trabalhava lá na parte interna. Interna. Quanto Isso. tempo? Lá eu fiquei pouco tempo, porque quando eu trabalhei em 2 instituições bancárias. Quando eu saí do banco, eu fui trabalhar, porque era período de contrato. Encerrou meu contrato, aí eu fui trabalhar no pedágio. Só que essa empresa, que eu trabalhei 6 anos, eles me tiraram do pedágio e me levaram para a empresa. Eu fui convidada a entrar na empresa por causa do período de banco, né? Como eu trabalhava lá, eles me levaram para a empresa. Então, eu acho que não deu 6 meses no pedágio. Foi bem rápido esse trânsito entre banco e a empresa. E foi depois do pedágio e antes da decoração que você trabalhou com cerimonial. O cerimonial foi depois que eu saí da empresa. É que foram nascendo situações, né? Entendi. Você saiu da empresa. Eu lembro que você me mandou um áudio, até anotei aqui. Deve estar em algum lugar. Eu sou muito organizado. É bom que a gente trabalha com provas, né? Eu anotei aqui um áudio que você me mandou dia 2 de abril do ano passado. Contando... Acho que foi quando eu comecei a fazer as fotos no estúdio, que você ia montar para o Dia das Mães. Aí comecei a contar dos meus objetivos, das minhas metas e tal. Aí você me mandou um áudiozinho, acho que de 5 minutos. Um pequeno podcast. Um corte de podcast, falando de como tudo começou, né? Eu falo sempre assim, que se algumas pessoas visualizarem, né, ouvirem, onde esse podcast chegar, se a gente conseguir motivar uma pessoa, para a pessoa olhar para ela e acreditar que ela é capaz, eu falo assim, minha missão foi concluída, né? Missão cumprida. Porque o intuito da gente é transformar vidas mesmo, né? A gente não pode passar por esse mundo sem tocar as pessoas, né? Sem ser
motivador de Sim. pessoas. Eu falo que eu nasci para ser motivadora de pessoas. Se eu não puder arrumar sua coroa, eu não vou ficar tirando foto dela torta para mostrar para ninguém. Que bom que você gravou o áudio. E eu ainda fui procurar. Eu lembro que você tinha falado alguma coisa que eu vou falar mais pra frente sobre a mesa branca que você tinha. Aí eu digitava na pesquisa da conversa, mesa, não achava, branca, não achava, começo, não achava. Eu falei assim, mas que diacho, onde é que tá esse negócio que a Francilene me mandou? Para áudio, né? Era o áudio. Aí fui Não dá até filtro. o ano passado, aí achei o áudio que você tinha mandado. Ah, eu lembro que quando você trabalhava com cerimonial, a Gilda, que hoje é Sim, da nossa Carol patrocinadora. Coxinhas, tava com você. A Sim, Gilda, sempre meu braço direito. a Ela, Rafa, a minha a produtora sua Rafa. produtora, a minha filha Rafa. Elas estavam sempre com a gente. Nós tínhamos uma equipe muito boa de cerimonial. E engraçado que essa semana nós ainda estávamos falando sobre isso. E uma pessoa falou assim, como nós éramos bons no que fazíamos, né? Teve um ano que nós fizemos mais de 40 cerimoniais, então era quase todo final de semana. Nossa. E foi muito rápido. E hoje eu entendo que era pela qualidade, né? Por aquilo que as noivas tinham da gente, por aquele feedback que a gente dava naquele momento. Então realmente foi tudo muito rápido. E a Gilda, sim, ela era nosso braço direito, a Rafa era meu esposo, que tá aqui nos bastidores, que ele é de bastidores, né? Eu brinco que ele é tipo São José, né? Ele é um trabalho grandioso, mas de bastidor. Sim. E sem pessoas, sem esse capital humano, a gente também não chega a lugar nenhum. Sozinha, a Fran não é ninguém, né? E o start pro cerimonial foi logo que você se viu com 30 e poucos anos, fora do mercado de trabalho. Você pensou, João, a história é longa, e hein? agora, José? Não, a história é longa. Quando eu fui mandada embora, meu filho tava com 1 aninho e a Rafa com 15. Eu tinha acabado de fazer 2 festas. E, na verdade, eu pedi pra ser mandada embora, mas eu não tava preparada pra ser mandada embora. É sempre assim. É. E surgiu uma necessidade. Quem é acostumado ao trabalho não consegue ficar parado, né? E eu falava, meu Deus, eu preciso fazer o que eu vou fazer? Porque eu achava que 31 anos, pra mim, era assim, o fim do mundo, era fim de carreira, né? Inocente. E eu lembro que um dia eu abri minha carteira, eu tinha R$ 50, assim, disponível ali em dinheiro. Uhum. E eu falei, eu vou fazer um curso, preciso fazer alguma coisa. E aí eu fiz um curso de saboaria artesanal. Eu até fiquei meio saudosa esse final de semana e fiz umas Eu vi postagens os no Instagram. stories, aham. E comecei a trabalhar com artesanato, porque eu sou apaixonada por artesanato até hoje. E aí lixava caixinhas, fazia convites, tudo muito manual. Velas para 15 anos. E começou pequeno, tá? Eu fazia tipo uma porta maternidade. Aí na outra semana aparecia 3, 4 portas maternidade. E eu percebi que não tinha ninguém que tinha esse produto na região. Uhum. Só que era Orkut. Lembra do Orkut? É da minha época. É, né? Então era assim, Orkut. Então começou amiga que indicava amiga, que indicava amiga. Aí eu falei, não, só o sabonete não dá. Eu preciso colocar uma etiqueta nisso daqui. Vou fazer uma etiqueta. Aí comecei a fazer tags personalizadas. Ah, mas tá pouco. Vamos fazer uma embalagem bonita. Comecei a fazer caixinhas rendadas para as noivas. Quando eu fui ver, eu já não atendia mais. Eu não conseguia atender a demanda. E foi daí que uma pessoa uma vez chegou e falou assim, você é muito jeitosa, você tinha que fazer decoração. E eu falei, ai, decoração, né? Não, você é muito jeitosa. Você tem que fazer decoração. Eu falei, será, meu Deus? E aí, fiz o meu primeiro curso de balão. Quando eu fiz o meu primeiro curso de balão, eu me apaixonei. E esse contato com as festas, da necessidade que eu tive dos 15 anos da Rafa, de um cerimonial eficiente, eu falei, não, eu vou estudar, eu vou fazer cerimonial, Uhum. porque não tinham profissionais no mercado na época, assim, você procurava, ninguém tinha agenda, né, então eu via uma necessidade de alguém ali para estar preenchendo esse espaço que precisava. E aí eu fiz curso presencial, fiz curso à distância, porque eu acho que pra gente fazer alguma coisa a gente precisa estudar. Não dá Com para sair certeza. Aham. com aquilo que eu tive de referência do aniversário da minha filha para fazer. Tentar Fui fazer fazer igual. curso com o Cohen, fui fazer os maiores nomes que tinha no mercado na época, eu fui fazendo o curso. E tinha muito claro para mim que eu tinha que oferecer para o cliente aquilo que ele precisava, né? Então nós montamos uma equipe de cerimonial, teve festa da gente trabalhar em 12, 15, 20 pessoas. Casamentos Caramba. grandes. Nosso maior casamento aí foi para 1.200 pessoas. E o dono da festa chegou e falou, ó, tá aqui, você tem carta branca para você fazer, contratar quem você quiser. No dia do casamento, um tempo de chuva aqui, outro aqui, liguei para ele, falei, o que o senhor quer que eu faça? Ele falou assim, não, você decide.
Então, tava tudo na minha mão. Então, chegou um ponto que as pessoas, elas confiavam demais, a nossa credibilidade, ela era muito grande. E eu não podia devolver menos que isso para os nossos clientes, né? Então, foi quando chegou... Eu falo, a gente chegou no topo, assim, e eu consegui olhar tudo em volta, o impacto que a gente tinha na vida das pessoas, o que a gente representava. Chegou o ponto de eu falar assim, eu tenho que treinar pessoas para pegar 2, 3 eventos, mas na abertura de portas, a hora que ia arrumar o véu, a noiva queria a Fran ali. Com certeza. Porque a Fran seguiu com ela toda a trajetória, né? Tinha assuntos íntimos de família que eu tinha que tapar para não criar N situações no dia do evento. Então, a hora de enxugar a lágrima dela ali antes do tan, era a Fran que tinha que estar lá, né? Sim. E aí eu entendi que não, que o nosso serviço ele deveria ser privativo e exclusivo. Isso daí deu um lugar muito legal pra gente no mercado. Porque a sua o seu nome é a sua marca e você é a personificação do serviço prestado, né? Sim. Não adianta a pessoa falar, eu vou contratar a Fran e chegar lá tem uma pessoa que a Fran treinou. Isso até hoje, tá? É? Outro dia uma cliente falou assim pra mim, mas não pode, você não ter data, a gente quer contratar você, mas você tem que delegar funções, né? Você tem que mandar a sua equipe. Eu falei, então vamos lá. Eu tô com 8 festas esse final de semana. E eu vou mandar a minha equipe montar a sua. Não, mas aí não, né? Eu falei, ué, como assim na sua não? Eu quero você. Então, por isso que hoje o nosso trabalho, eu poderia ter o dobro de festas, Sim. tá? A gente diz não para um monte de festas todos os finais de semana. Mas eu preferi ter essa linha da Fran acompanhar a montagem, porque quando senta ali no tete-a-tete do atendimento, é comigo que a cliente fala. Sou eu que entendo todas as expectativas dela. Então, a minha empresa, a F10 Eventos hoje, ela é isso daí mesmo. É a Fran. Se a Fran parar, a empresa para, porque eu criei essa cara, essa identidade. Então, a Fran, ela faz parte de todo o processo, tanto o criativo quanto o processo de montagem. Foi uma escolha minha que ela fosse assim. E a sua presença online é muito forte. Sim. Eu faço marketing, agora eu tô, se Deus quiser me formar no final do ano, aos trancos e barrancos, na força do amor. Vai dar certo. Eu falo para clientes e futuros clientes que se o seu comércio, sua empresa tem o seu nome, é você que tem que aparecer no online. Não adianta você tirar foto do produto, tirar foto da fachada, tirar foto da roupa do negócio. Apareça, mostre quem é você. E quando você me falou uma vez, eu nunca esqueci. Gente compra e se conecta de gente. Não é à toa que a Magazine Luiza tem a Magalu, que é a personificação da marca. A Casas Bahia agora tem o bonequinho lá que eu não lembro o nome. Todas as marcas estão fazendo isso, né? Porque é pra conectar pessoas com pessoas. É assim, João, eu estudo muito, tá? Não parece, mas eu estudo muito. O tempinho que eu tenho, eu tô estudando. Existem 2 mercados. Um antes da pandemia e um pós-pandemia. E com esse processo todo de metaverso, com tudo isso novo que vem aparecendo aí, existem 2 tipos de comércio. Os que estão na internet e os que estão fora da internet. Os que estão fora da internet, se eles não darem um jeito de fazer um upgrade ali com urgência, vai minguar. Porque a pessoa hoje, eles querem coisas práticas, né? E eu fiz recente um teste, inclusive semana passada eu postei um story que falava o seguinte, eu sumi um período do Instagram, por 15 dias eu fiz um teste, e comecei a fazer postagens sobre produtos, sobre dicas. A Fran em si não aparecia. 15 dias eu fiz um teste. O meu engajamento, ele foi pro pé. Então, lá no meu Instagram, que inclusive, gente, sigam aí, tá? Fran, F10 Eventos, é a minha cara mesmo. Se você vai lá de manhã, eu tô lá postando bom dia, falando do sol enquanto eu tô indo trabalhar. Eu falo sobre dicas, eu falo sobre situações corriqueiras que acontecem. É a vida como ela é mesmo. E quando eu faço isso, eu percebo que as pessoas me dão uma devolutiva, um feedback, ele é muito maior. Sim. O meu engajamento, além de subir, ele me traz mais clientes, mais pessoas. Lá nesse Instagram eu falo sobre dicas para as mães, eu falo de coisinhas de comer, posto sobre lifestyle, falo sobre diabetes, falo tudo que aquilo que eu tenho conhecimento, né? Que eu sei que eu vou ajudar de alguma forma, tocar alguém ali. E lugar de fala, né? Exatamente. Então a gente tenta trazer isso daí. Eu percebi que o Instagram, mesmo que seja para chegar lá e falar, oi, bom dia, gente. A gente precisa estar lá. Tem que estar a sua cara. Tem que estar lá. Quem não é visto não é lembrado. Você falou da pandemia.
Mas antes da pandemia, não me deixe esquecer da pandemia, Uhum. eu tinha anotado sobre a mesa branca. E isso ficou marcado muito, muito na minha memória. Até achei que fosse texto, mas era áudio, então foi por isso que ficou na minha memória mesmo. Que você tinha uma mesa branca, que não era branca, que você pintou de branco para começar. É. Quando decidimos, né, fazer esse curso de balão, eu precisava de alguma forma começar, né? E tinha um local que eu fazia locação de algumas coisinhas para fazer festas em Piquerobi, porque a gente fazia festa. Na minha cabeça, eu ia atender Piquerobi. Eu ia fazer festa em Piquerobi, né? Porque Piquerobi não tinha nenhum decorador. Uhum. E para mim, aquele pouco naquele momento era tudo que eu tinha. E eu falei pro meu esposo, eu falei assim, eu vou ter que comprar algumas coisas. Mesmo sem dinheiro, eu vou ter que dar um jeito de parcelar e comprar, porque eu não tenho. E o dia que eu fui fazer uma locação, a pessoa chegou para mim e falou assim: não vou te alugar mais, porque a partir de hoje você já não é mais uma parceira minha, você é minha concorrente. E fechou as Olha, portas. meu Deus. Fechou as portas. E eu sou grata a Deus por ela ter me fechado as portas. Porque foi aí que eu entendi que eu podia, que eu tinha capacidade de dar meu primeiro passo sozinha. E aí eu entrei num site, fiz a compra de uma gente. Quem lembra dos Provençal? Aquelas mesinhas brancas rendadas, sabe? Eu entrei lá, comprei uma mesa alta, uma mesa baixa, 2 armáriozinhos e meia dúzia de bandejas. Era o que eu tinha. Mas aquele pouco era tudo que eu tinha para começar. Sabia fazer balão, Uhum. né? Compramos uma tela, sabe aquelas telas de calçada que na época usava muito, há 11, 12 anos atrás? Umas telas que o pessoal usa. E aí nós fizemos uma tela de balão e era com isso daí que eu comecei. Comecei a fazer minha primeira festa. E a primeira festa já ficou lindinha. E foi em Piquerobi. Piquerobi. E a hora que eu terminei, eu olhei e falei assim, cara, eu levo jeito mesmo pra isso. vou investir nisso daqui. E foi muito... Tava muito claro pra mim que aquilo dali eu tinha um prazer enorme, né? Porque eu tive vários trabalhos, vários serviços. Uhum. Mas eu sempre, eu chorava muito porque eu falava assim, eu não paro em lugar nenhum. E eu ouvia isso da minha família. Falava assim, o que acontece que você não para em serviço nenhum? Porque se você olhar, e você falou meia dúzia, eu trabalhei mais de 10. Eu fiz curso de cabeleireiro, mexia com cabelo, fazia unha, porque eu nunca consegui ficar sem dinheiro. E eu acho que quem quer dinheiro tem que trabalhar. Sim, com certeza. Então, assim, eu não conseguia parar. Eu começava a trabalhar e me desligava daquilo e falava, ai, não gosto mais disso. Aqui não é meu lugar. E aí eu fui e falava assim, não, eu quero ser bancária agora. Fui lá, tinha uma certificação na época que era dificílimo de passar, tá? Chama Ambid. Eu fui, estudei, passei na primeira, eu falei, agora eu vou ser bancária. Então, assim, sabe quando não dá liga? Sim. Aí fiquei no banco, eu falei, ai, não quero vender nada aqui, não dá pra mim. Aí venceu o contrato, eu falei, vou procurar outra coisa. E aí tudo ficou muito claro pra mim em um acampamento da igreja que eu fiz. Em um momento lá, o rapaz que estava conduzindo, ele falou assim pra mim, nós estávamos em mais de 200 pessoas, você não entendeu nada, né? Você não entendeu que você trabalhou com pessoas o tempo todo, que você foi bancária, que você fez embalagens para presente, que você foi conduzida até aqui, que Deus estava o tempo todo te treinando para que você tomasse posse do que é teu? Toma posse do que é teu. Tudo isso que você está vivendo, foi Deus quem preparou para você. E aí foi um dia que eu entendi, eu falei, realmente, eu trabalhei com pessoas, eu trabalhei em banco, eu trabalhei com logística. Foi feito um roteiro que Deus fez um estágio gratuito comigo, assim, para que eu pudesse chegar até onde a gente estava ali. E foi com essa mesinha branca aí que tudo começou. Por incrível que pareça. Estamos aqui firmes e fortes. Firmes e fortes, empresa sólida, graças a Deus. Não esqueci da pandemia. Eu fiquei pensando, eu não trabalhava com atendimento, eu trabalhei com atendimento ao público quando começou a pandemia. Era professor, mais público que isso, impossível, né? E no início da pandemia, eu não conseguia imaginar como que as pessoas, tipo, no seu caso, que é diretamente ligado a pessoas, é praticamente físico, né? Uma conexão física. Como é que foi? Eu não consigo imaginar. Foi muito difícil, mas antes da pandemia nós tivemos um baque muito forte na minha família. Em 2006 nós estávamos assim no auge, né?
8 festas cada final de semana, festa durante a semana, cerimonial, aquela demanda gigante de serviço, festa perto de Assis, festa próximo, ali em Dracena, em tudo quanto era lugar. E eu tava, assim, no meu melhor momento. Eu falo que foi algo que me desestabilizou realmente. Em 2006, nós descobrimos que nosso filho tinha diabetes tipo 1. E aí, foi igual você tá em cima de um tapete e alguém chegar e puxar e te derrubar de boca no chão. Nosso mundo caiu. O meu e o da nossa família. Ele tinha só 6 aninhos. Eu não tinha vontade de trabalhar. Não tinha... Tinha vontade de fechar meu negócio e falar, alguém toca porque eu vou cuidar só dele. Então, antes da pandemia, a gente sofreu esse golpe. Eu falo que foi um golpe muito forte porque era a vida dele. Ou eu parava naquele momento para cuidar dele, ou ele morria, né? Então, a gente teve que aprender a conviver com a tia Beth em casa. Tia Beth. É a tia Beth, porque ela veio de mala e cuia, se instalou na minha casa e nós tivemos que aprender a trabalhar, porque não dá para ficar sem trabalhar, né? Tudo que é de diabetes hoje é tudo muito caro. E a gente teve que aprender a administrar isso daí. Mas acho que a gente conseguiu. Já que você tocou no assunto, era mais pro final, não deixa eu esquecer da pandemia. Tá. A minha produtora, a Rafa, Aí, Rafa. me disse que... Tem uma conversa séria quando chegar em casa, filha. Me disse que você tem até um grupo no WhatsApp com mães de filhos diabéticos. É que tem um lado da Fran que ninguém conhece, né? Não conhecia. Não conhecia até então. Eu tenho como meta de vida isso pra mim, assim. Eu tenho uma necessidade muito grande de ajudar as pessoas. Como? Não é distribuindo dinheiro por aí, porque eu também não tenho. Mas eu acho que cada um nasce nessa vida com um propósito. Então, por exemplo, se eu posso ajudar o João hoje, eu vou ajudar o João hoje. Né? Às vezes o João ele não tá precisando de dinheiro, não tá precisando de um emprego. O João só precisa de um empurrãozinho, de mostrar pra ele, ó, olha lá no espelho, você é capaz, você pode. E quando abri o diagnóstico do nosso filho, eu tava sozinha. Não tinha, graças a Deus, não tinha nenhuma criança em Piquerobi diabética. E na minha família não existia nenhum diabético. Porque existem muitos mitos de que diabetes é uma doença genética, né? Então, quando você começa a estudar, você vê que não é nada disso. O diabetes do Miguel ele é uma doença autoimune. Então, poderia ter atacado qualquer órgão do corpo, mas o dele foi o pâncreas em especial. E, de novo, eu velei meu filho por 5 dias no hospital. E eu sou muito religiosa. E lá dentro do hospital tinha uma imagem de Nossa Senhora. Eu ajoelhei e eu falei... Eu não vou velar meu filho mais. A partir de agora, o que depender de mim, eu vou buscar, vou estudar. E aí, eu me formei em endocrinologia, né? Tudo quanto era livro, tudo quanto era artigo nacional e internacional. Ia lá, jogava no tradutor, eu pesquisava, porque a informação ela é sempre nosso maior aliado. E chegou ao ponto de uma estudante de medicina, de Dracena não, Araçatuba, na verdade, ligar e falar assim, Fran, me dá uma dica aqui. E aí, aquele dia, eu entendi que eu poderia ajudar mais pessoas. E conversei com o médico do Miguel, que é o pediatra dele, que foi da Rafa, inclusive, e ele falou assim, não, muito legal. E eu criei um grupo através de uma mãe. Esse grupo era eu e a mãe. E a mãe. E ajudei, acolhi essa família, expliquei para ela como esse começo era difícil, mas que dava para ter. A gente não é feliz porque ele tem diabetes, mas mesmo ele tendo diabetes, a gente consegue levar uma vida feliz. E era isso daí que eu queria ajudar. Então eu falava assim, tudo que eu sei, eu preciso passar para outras mães para que elas possam enxergar de forma diferente essa doença e lutar para que o filho não venha ter uma comorbidade aí, né? Sei lá, Deus me livre. E aí, através desse grupo, começou a chegar outras mães. Através de postagens, foram chegando outras mães. E outras mães, e outras mães. E aí eu entendi, e uma mãe dessa do grupo, ela falou assim, um dia você falou que, por que eu? Porque a gente se acha... né? Por quê? Por que o meu filho ter diabetes, né? E aí ela falou assim, e se não fosse uma mãe? E se fosse uma mãe que não conseguiria ajudar outras pessoas? E agora tá assim, esse grupo, graças a Deus, ele funciona super bem. Ele é um grupo de autoajuda, ele é um grupo de troca de insumos, de doação de insumos para aquelas pessoas que não têm, porque tudo que sobra na minha casa falta na casa de outra pessoa. Então hoje nós temos... grande parte das mães, elas são de Presidente Venceslau, tem gente de Teodoro Sampaio, tem gente aqui de Presidente Prudente, então tem bastante mãe no grupo. E agora começou a chegar outras mães, porque os médicos
Estão passando meu WhatsApp para essas Olha, mães, que para que essas mães legal. procurem, porque nada como uma mãe falar com a outra, né? Eles entram com a parte teórica, com tudo que Sim, precisa ser feito ali, mas aquela acolhida inicial, porque é um baque, viu, João? É a sim. mesma coisa que trombar com um trem. Sabe mais ou menos quantas mães tem no grupo? Hoje, nesse grupo, nós somos em muitas mães. Eu não sei porque eu andei adicionando bastante gente, mas eu passo para vocês esses dados depois. Mas Tá. nós somos em Só muitas. curiosidade mesmo. É, Eu vejo sempre story seu do Miguel fazendo a. as Eu não aplicações. sei como é que funciona. Ele tem. Hoje o Miguel, ele é usuário de bomba de insulina. Nós conseguimos ela judicial, porque ele é um tratamento de alto custo, né? Hum. Ele é muito sensível à insulina. Então, como as canetas de insulina elas são de meia em meia unidade, às vezes se desse um 2,7 e fosse um 2,5, essa 0,2 ou deixava alto ou deixava baixo. Uhum. Então, ele foi um forte candidato a ter a bomba de insulina. Então, hoje ele é usuário de bomba de insulina, porque ele é insulino dependente. Ele sem insulina, ele morre, né? Então, a gente tem essa bomba, é feita a troca de catéter a cada 3 dias. E o sensorzinho que faz essa leitura da glicose, que Isso daí que envia eu essa vejo. informação para a bomba, é trocado uma vez por semana. Então, assim, não deixa de ser um tratamento doloroso para ele, né? Mas já teve dias dele tomar 12, 13 curadas, né? Porque tudo que Nossa. vai comer precisa fazer a correção. E hoje, com a bomba, ela faz todo esse trabalho. Essa que ele está usando, inclusive, ela já identifica que a glicose está em alta, ela vai fazendo autocorreções ali para que ela se estabilize, né? Não é a cura, mas Uhum. ela foi um divisor de águas. Com certeza, nossa. Ele tá com quantos anos agora? Tá com 12. Adolescente. Terrível. Terrível. Agora quer ir de pesca. Ah, é? É, virou pescador agora. Ai, meu Deus. Vamos falar então da pandemia? Vamos. Bom, você me perguntou como foi na pandemia, né? Isso. Pandemia, ela gerou uma ilusão na gente de que, como nós nunca vivemos, né? Não sabíamos o que era, né? Nossa geração não conhecia. Falou pandemia, o que é Uhum. pandemia? Eu fui pega numa viagem, eu tava em Pernambuco, quando saiu esse boom da pandemia aí. E aí a Rafa ligou e falou: mãe, o comércio fechou aqui. Nos primeiros casos, tipo em São Paulo que tinha, o comércio de Venceslau, ele Uhum. fechou tudo. E eu falei, vai pra casa. E na minha inocência, ou não sei se comunitária, né, que todos pensavam a mesma coisa, eu imaginei que era algo de 15 dias, 30 dias, que estaria tudo resolvido. Então eu saí de um faturamento X e vim pro zero. Foi a mesma coisa de estar 200 por hora na rodovia e puxar o freio de mão. Parando, né? Tudo que você já O nosso tinha setor, agendado. tudo que havia agendamento foi tudo cancelado, pelas mães, inclusive. Não tinha, os salões estavam todos fechados, buffet fechado, tudo fechado, fechou tudo. Porque não tinha prazo, né? Não, A gente não sabia o não. que ia ser. A gente só trabalha com contrato e todos os contratos, eles foram não cancelados, mas eles foram adiados. Né? Uma pilha de contrato. E eu ia para o escritório, ficava com a porta fechada, eu chorava em cima dos contratos. Eu falava, eu vou viver do quê? Né? Meu marido, ele tinha a profissão dele, mas assim, com a nossa rotina e com esses custos do diabetes do Miguel aí, plano de saúde, eu falei, meu Sim. Deus, o que vai ser da gente, né? Mas ainda com a graça de Deus, ele ainda tinha o trabalho dele. E nós ficamos com esse faturamento de R$0 aí por muito tempo. E nós temos o escritório de Piquerobi, nós temos o de Venceslau e o daqui de Presidente Prudente. E eu tinha acabado de comprar uma empresa aqui em Presidente Prudente, bem renomada, inclusive, na época. Com exposição no shopping fechada, com tudo arquitetado já pra gente chegar chegando aqui em Presidente Prudente e ficou fechado, permaneceu fechado. E pagando aluguel, né? O de Venceslau é nosso, mas aqui a gente paga aluguel. Então foi bem difícil administrar tudo isso. Mas sentamos e falamos assim, o que vamos ter que fazer? Mas para mim, a minha maior dor foi demissão de funcionário. Foi assim, foi quando eu me senti uma derrotada. Nós seguramos onde deu, Sim. mas chegou um momento que eu já não tinha mais como arcar. Mesmo com programa de governo, eu não tinha mais condições. E aí, para mim, foi um golpe mesmo assim. Eu falei, agora eu fali. Eu não me reergo nunca mais, né? Eu não vou conseguir prosseguir, dar continuidade. Então, o sonho de uma vida toda, ele escorreu. Eu ficava em casa, eu falei assim, vai me dar depressão. E começou assim, eu criei um produto
de um curso que eu assisti de uma mentora nossa. Falou assim, usa o que você tem, trabalha com o que você tem. Eu, estruturada para painéis de 10, 20 metros, eu tive que fazer um kitzinho que cabia dentro da casa das pessoas. Em cima de uma mesa. Em cima de uma mesinha, que nem a mesa era um cilindro, que tinha que caber num cantinho da casa, mas nós construímos um produto para que eu pudesse atender as mães, para que eu conseguisse sair do zero, onde eu estava. Uhum. Só que a pandemia, o que ela fez? Ela pegou os profissionais da área de eventos e ela nivelou todo mundo. Então, a Fran era só mais uma. Né? Sim. Regionalmente aqui conhecida, pegou e colocou, me nivelou com quem estava começando ou com quem tinha um trabalho diferente do meu. Não que eu sou melhor que ninguém, não é isso. Mas nós estávamos com um ritmo de festa, então chegou e me nivelou com todo mundo. Mas a gente conseguiu sair. E aí, quem tem acesso à mídia começou a criticar, falar que eventos estava matando o povo porque estava fazendo festa clandestina, né? E o nosso produto, ele ia assim, na casa do cliente, que era... Teve um aniversário que eu chorei, realmente. A hora que a mãe colocou lá, falou assim, não, é só para mim, para o meu esposo e para o meu filho. Então, foi muito difícil. Pandemia para nós, o setor de eventos, ele foi destruído com a pandemia. A maioria dos outros setores, principalmente de comida, tinha a opção da entrega, né? E, na verdade, cresceu, né? Muitos cresceram. Foi até... Não sei nem se é pecado falar isso, muito, foi até bom, né? Porque gente que não vendia tanto fisicamente passou a vender mais por entrega, né? Quem se adequou para a situação, para o cenário que estava vivendo, cresceu. Sim. Só que nós não tínhamos potencial e nem dava para crescer, porque estava tudo fechado. Então, o setor de eventos, eu falo até hoje que, sem dúvida nenhuma, ele foi assim o mais atingido. Tanto financeiramente como fisicamente, nós perdemos muita gente, muitos amigos. Foi bem difícil mesmo. Passou? Passou. Tá todo mundo bem? Passou, e aí quando passou eu falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer para voltar a ser a Fran, né? E qual foi a primeira festa pós-pandemia grande? Foi entrega de contrato, né? Eu tinha, assim, uma montoeira de contrato para entregar. E as clientes, elas não queriam reembolso, né? Eu sugeria reembolso em alguns casos lá, mas os clientes, eles não queriam reembolso, eles queriam realizar a festa. Então, a de 1 virou 3, e aí a gente foi encaixando essas festas aí. Eu acho que hoje, mesmo um tempão ainda, eu tenho 2 contratos em aberto ainda de mãe aí que não quis receber esse dinheiro de volta e que tá com a ver com a gente aí para uma próxima festa. Mas o resto tudo com... Eu voltei para Queirobi no meio da pandemia, agosto de 2020. E trabalhava como professor, falei, o que eu sei fazer para viver, né? Foto. Mas de quem? Com a pandemia. E depois que foi voltando, ainda lembro de eu ter foto de máscara, fotografando casamento de máscara, aniversário também. A maioria dos aniversários que eu fiz foram de 3 anos. Das crianças que nasceram. Que 3. E era para fazer 1, e as festas viraram 3. É isso aí. As crianças de 1 ano, a celebração ela foi com 3 anos, né? Mas voltou, mas o mercado, eu falo que o mercado até hoje, ele não voltou da forma como era, né? Reagiu, temos uma quantidade de festa assim, mas ele já não voltou da mesma forma. Ano passado, mesmo com essas festas tímidas, criou-se uma ilusão daquele painel redondo e ele invadiu o mercado e as mães começaram a achar que era suficiente aquilo lá, né? E na verdade não é, porque quando de tudo isso que a gente fala e faz, fica o quê? Foto. E você sabe, você é fotógrafo. É diferente você pegar uma câmera, você ir para um salão e você filmar e fotografar uma festa de um painel de, no mínimo, 4 metros, que cabe a família ali, né? Ou pelo menos 6 metros, cabe todo mundo. E aquela que o convidado fica caindo para fora da foto, né? Sim. E como o nosso acervo ele é muito grande, nossa estrutura de festa era para festas maiores, eu precisava fazer isso voltar, né? A mãe perceber que os filhos merecem mais, né? E a gente poder retomar nosso mercado também. Foi aí que teve a ideia, que veio a ideia da feira, né? Essa Expo Festa aí, que deixou saudade para todo mundo. Era uma pergunta também aqui do Instagram. Eu tinha pensado em perguntar. Vai ter outra? Não, né? O que foi esse surto coletivo da Expo Kids? Essa é a palavra. Foi algo... Eu idealizei a festa, era o nosso 10º ano, né, de empresa. Tanto que foi a transição, né, da F1 para F10 hoje. E eu tinha um sonho muito grande de fazer um evento desse. Mas eu precisava de pessoas que estivessem junto comigo. E foi tão engraçado
que todo mundo aderiu àquilo dali e começou a tomar um corpo e uma proporção que começou quase que fugir do controle. É que eu sou muito organizada. Mas começaram várias pessoas a procurar a gente para, não, eu quero participar, eu quero participar. E a ideia, o esqueleto estava todo pronto e a gente não conseguiu colocar todo mundo realmente que eu gostaria, né? Até, assim, me desculpe, né? Se na primeira Expofest você ficou fora. Nós temos um sonho de refazer uma nova edição aí ainda maior, com mais participantes, né? Com mais ginásio, colaboradores. Né, de esportes. Porque tem que ser disso pra lá, pra caber tudo. E assim, todos. eu fiz uma estimativa, foi muito legal, porque eu fiz, né, uma estimativa de público para os 3 dias, e no primeiro dia já foi assim, anos-luz, né? E aí no segundo dia foi mais que o dobro das pessoas, e o terceiro dia foi algo assim que não dava para andar. Foi muito legal. A pergunta, lembrando da Expo Kids, foi da Milene, que é minha amiga lá de Venceslau. Ela faz o curso de marketing junto comigo. E a gente, no curso, sugeriu para o professor, que era de pesquisa de mercado, se eu não me engano, em aplicar uma pesquisa dentro dos... Não lembro se foram nos 3 dias ou se foram nos 2 dias. Um dia, né? O pessoal de marketing foi lá. Foi. E essa pesquisa foi válida para você? Muito. Para ter noção muito. Ela foi muito opinião? válida, porque foi a primeira edição. E ela precisa ser lapidada, né? Ela precisa ser melhorada. E a pesquisa, ela me mostrou alguns pontos que realmente a gente precisava ter visto. Mas não foi nem falta de organização. Foi que nós planejamos algo numa pós-pandemia, onde ninguém sabia o que podia acontecer. Tava né? todo mundo sedento por festa. Só que ao mesmo tempo nós montamos isso daí, mas nós também tínhamos medo de não ter o público que a gente esperava. Porque as pessoas ainda estavam saindo de casa de uma forma muito tímida. E aí nós fizemos essa exposição no escuro. Né? Eu montei lá 10 painéis representando cada um ano do nosso trabalho. Tivemos uma parceria muito forte aí, inclusive você fazia parte dela. E a divulgação foi feita tete a tete. Nós não tínhamos, assim, uma mídia, não foi feita uma propaganda em rádio. A gente foi divulgando ali no Instagram mesmo. E o dia do meu primeiro story já bateu mais de 2.000 visualizações. Eu falei, gente, calma, calma que tá vindo bênção por aí, né? E foi realmente o que aconteceu. Primeiro dia a gente já teve recorde de bilheteria, assim, de uma hora eu olhar e eu falei, eu não consigo andar. Não dá pra andar aqui. Não dava. Foi muito legal. E o terceiro dia teve mais gente do que os 2 primeiros, né? Porque acredito que tenha sido a divulgação boca a boca, a amiga, né? avisava outra amiga. E a prima avisava a prima, e a irmã levava amiga, levava a madrinha, levava todo mundo. Então, eu vi pessoas que estavam no primeiro dia e que estavam no terceiro dia, né? Que inclusive vieram parabenizar e conversar com a gente. A pesquisa, ela foi muito importante porque ela foi no segundo dia. E então ela não pegou esse termômetro, né, explosivo do terceiro dia. E o terceiro dia tinha muita gente porque nós fizemos sorteios também. Eu sabia que ia ser uma finalização. Eu falo e me emociono de lembrar, assim, com a finalização do nosso evento, onde todo mundo começou a pular, cantar, dançar ali. E o pós disso daí. Para mim foi excepcional, né? O nosso preenchimento de carteira. Mas a minha alegria maior foi de levar pessoas junto comigo. Né? Muitas pessoas, elas foram ali, seguiram junto com a gente. Pessoas, porque um dia falaram assim pra mim, ué, mas não vai ter ninguém de nome na sua exposição? E eu falava assim, como assim de nome? Não entendi. Que ódio. Tava lá. Não, peraí, calma aí, não entendi. Eu não vou trazer profissional de fora, assim, de longe, né? A gente tava ali próximo. E as pessoas, eu prezo muito por qualidade. Então, eu queria próximo de mim aquelas pessoas que já trabalham comigo e que trabalham bem, né? Que não vão dar trabalho e dor de cabeça para as minhas clientes. E foi tão interessante porque tinham pessoas que estavam começando naquele momento. Foi uma baita de uma vitrine, né? Foi uma vitrine. E as pessoas, assim, hoje ainda agradecem e falam assim, muito obrigada. O meu início, eu só acreditei em mim porque você falou que eu era capaz. Né? E todo mundo merece uma oportunidade. Quem soube aproveitar, foi embora, né? Agora, quem não, às vezes não abraçou da mesma forma, né? Mas o intuito era assim, divulgar o meu, claro, né? Os nossos 10 anos aí de empresa, mas também que não ficasse só em mim. Porque seria muito egoísmo, um negócio daquele tamanho, né? Só pra Fica você, só pra né? mim, né? Não dá. Não tem essa pergunta, mas eu queria que você respondesse por que você é a louca dos balões. Por que eu sou a louca dos balões? Primeiro porque tudo começou com balão, né? Eu gosto muito, curso, eu né? gostava muito de fazer esculturas de balão. Então,
Eu fazia cursos específicos de formato de rosto, de escultura de árvores, de escultura de bichos, de roda gigante. Eu sempre gostei muito do diferente. E as minhas festas, elas nunca têm menos de 1.000, 2.000 balões. Nós fizemos uma festa em Dracena que ela tinha 20.000 balões. Nossa. Foram 2 dias e meio de montagem. Mas aí para essas festas você... A gente tem equipe, Eu faço o projeto, gente. né? Até em uma das festas aí, a gente tinha uma pessoa aqui de Presidente Prudente, que infelizmente ele faleceu, mas ele me ajudou muito com parte de projeto de balão, o Roberto. E eu ligava pra ele falava, telefone toca, eu vejo o Fran, eu arrepio, porque eu já sei que é de 10.000 pra cima. Então, eu gosto muito, porque o meu foco, ele é o infantil. Festa de criança tem que ter balão. E muito balão. Se você quiser me contratar para fazer uma festa de criança com cara de casamento, você não vai ter esse profissional. Eu falo assim, eu não sou o seu perfil de decoradora, né? O meu perfil é aquela festa de criança mesmo, sabe? Que a mãe chega, o convidado chega, colorida. O olho brilha e olha para cima, tem balão, olha pro lado, tem balão. Sabe que você sente... O intuito não é fazer o casamento da criança. O intuito é fazer uma festa de aniversário. Então, o meu padrão de festa e quem chega... E foi engraçado que em menos de 15 dias, várias pessoas que vieram fazer orçamento com a gente me falou isso. Falou assim, não, eu cheguei até você porque a sua festa é de criança. Né? O meu perfil de festa ele é de criança. Claro que sai um batizado aqui, um casamento ali, né? Algumas coisas, porque tem cliente que a gente não consegue dizer não. Mas o nosso foco hoje, ele é o infantil. Aí o nome Expo Kids. Expo Kids. Tem uma pergunta que você já respondeu, mas foi a Bia que fez. Que foi o que você fez o que fez você começar a trabalhar com eventos? Necessidade, Bia. Na verdade, o empreendedor, ele usa de uma necessidade, tanto dele, né? Porque eu falo que o empreendedor, ele capta necessidades. A minha primeira foi a financeira. Essa história de, eu vou trabalhar só por amor, balela, né? A empresa, o caixa da empresa, ele não tem coração. Sim. Então, a minha primeira necessidade, ela foi realmente financeira. A segunda foi aliar algo que eu já estava cansada de trabalhar com coisas que eu não gostava. Então, foi escolher algo que me dava prazer, que eu pudesse sair para trabalhar feliz e voltasse mais feliz ainda. E de final de semana, que onde ninguém quer trabalhar. A gente tem uma escassez muito grande de mão de obra, né? Tanto que hoje poderia ser muito maior, mas a gente ainda tem essa escassez. Então, foi uma necessidade. O empreendedor, ele pega uma necessidade que tem ali naquele momento e ele transforma isso em algo rentável, né? Então, Bia, meu primeiro contato ali foi porque eu precisava realmente trabalhar, né? E escolhi uma área que eu vi que eu tinha uma aptidão e que dava para melhorar. E foi isso que foi acontecendo ao longo dos anos. A outra pergunta foi da Hélida, nossa amiga e patrocinadora. Qual o segredo para se tornar uma profissional em destaque na região? Eu acho que... Acho não. Bom, primeiro, o respeito pelos clientes, né? Eu falo que minhas crianças estão fazendo 12 anos agora. E é engraçado que a gente faz um aninho e a gente faz 2, faz 3, faz 4, faz 5. Ou faz 1, faz 5. Mas a hora que a mãe pensa em fazer festa é com a Fran. Esse final de semana nós fizemos um chá de bebê que eu fiz o casamento deles 6 anos atrás. Nossa. E aí quando a pessoa lembra da festa, ela lembra da Fran. Tem tantos profissionais hoje no mercado, mas a forma como a gente trata o nosso cliente é diferente. Então, é aquela devolutiva que eu te falei. Quando senta aqui na minha frente, ele tem toda a minha atenção. No dia da festa, ele tem toda a minha atenção. O fazer diferente, o entregar diferente, a qualidade que esse cliente vai receber, né? Prestar atenção sempre assim. Eu não saio para montar mais uma festa. O dia que eu sair de casa, dar partida no caminhão e sair para montar mais uma festa, é hora de parar. Porque a pessoa que tá ali atrás, a mãe, ela guardou, ela economizou, ela sonegou em casa, ela fez um caixa 2 aqui. Tem uma história por trás dessa festa, né? E a gente deve respeitar muito. E eu acho que a palavra fundamental, ela é respeito. Respeito com cada cliente que passou, porque a minha trajetória sem eles não seria a mesma. Com certeza. E dedicação. O Silvio Santos fala, né, que de 100% do seu trabalho, 99% é transpiração e 1% é motivação, né? Não tem segredo, é trabalho árduo. Assim como você está fazendo, Hélida, se destacando aí, ó, a empresa crescendo a passos largos, né? É uma alegria para a gente poder ver isso daí. É trabalho. Piquerobi, que é uma cidade pequena, ter profissionais assim... Mas Piquerobi é uma assim... cidade de talentos. Não é? É uma cidade de talentos. Isso. E eu sempre falei muito assim, Piquerobi tem um potencial de crescimento muito grande, as pessoas não enxergavam isso. Agora você vê o nosso comércio como tá, diferente.
né? Como a região está olhando para Piquerobi de forma diferente. Recente, várias pessoas de cidades vizinhas estão comprando terrenos ali para morar em Piquerobi e trabalhar fora. Então, é uma cidadezinha pequena, acolhedora, organizada, Pacata. limpa, né? Que é gostoso de morar Sim. lá. Mas que de lá tem quantos talentos? Eu cito vários aqui, mas é melhor não, né? Que senão a gente esquece um, né? Não pode. Mas é uma cidade de talentos. A Milene fez uma pergunta também. Qual foi o tema mais desafiador para você? O tema de festa mais desafiador? Nossa. Desafiador? Você parou e pensou, meu Deus, será que eu vou dar conta? Não sei te falar. Sim, pega de surpresa de calça curta. Pode ser a maior festa, então. Maior festa, com certeza. Essa aí Na verdade, foram duas. E duas temáticas Disney. Você pega um evento desse aí de 20 mil balões, né? Com horário de entrar e horário de sair. E término, você tem que tirar tudo porque no outro dia tem festa. Então, essas aí são as que deixam a gente mais assim. Agora, de evento, no geral, com certeza, Corpus Christi. Vou fazer essa pergunta daqui a pouco. A do Mickey de Mirante foi uma das maiores? Também. Foi uma festa bonita. Mas essas outras que eu falei aí, essa do Mirante tinha a faixa de 10 mil balões. 20 mil balões. Era o dobro de quantidade, né? E os salões também, dessas outras montagens aí, eles eram maiores. Então, demandava mais decoração. Mas a de Mirante também foi uma festa lindíssima, né? Eu pensei porque até um drone dentro do salão eu subi. É coisa de decoradora louca, né? Que ninguém acredita, né? O dia que eu falei que dava... É isso que o cliente fala. Uma cliente falou pra mim um dia, falou assim, eu tô de boa, porque se eu chegar e falar que eu quero um elefante dentro do salão, eu sei que eu vou chegar e vai ter um elefante dentro do salão. Porque o básico tá todo mundo aí oferecendo, né? Se você não chegar com um diferencial ali pra pessoa falar, não, a Fran é doida. Por isso que a louca do balão, a Fran é doida, a Fran vai trazer um negócio pra mim aqui que ninguém nunca fez, né? Esse é o diferencial. A pessoa fala assim, eu posso pedir porque eu sei que ela, não sei que jeito, mas ela vai executar. Vai fazer. Sobre o Corpus Christi, pra quem não conhece ainda, a festa de Corpus Christi em Piquerobi é uma das... Se não for a maior. Eu acho que ela é a maior do estado, né? De São Paulo, né? Se não for a primeira, é a segunda, mas eu acredito que seja uma das maiores. Conheço a festa que é linda. São quase 20 horas de festa. Mais, né? Mais? Pra quem trabalha que nem a gente, dá uma semana, né? Dá uma semana, ou mais, né? Desde elaboração de projeto de estrutura. Eu trabalho 40 dias antes para Corpus Christi. Então, mas a mão na massa começa... A mão na massa é uma semana. Na segunda-feira cedo a gente tá na praça e na outra segunda cedo a gente ainda tá na praça tirando coisas, né? Há quanto tempo você tá à frente da decoração? Essa parte de ornamentação, eu acho que é o nosso 7º ano. Corpus Christi? É o nosso 7º ano. Foi algo também que... A gente foi pego de surpresa, né? A Adriana, a sua parente, inclusive, um dia chegou e falou, vamos dar um jeito aí, dar umas ideias, precisa dar uma mudada e as coisas foram acontecendo do jeito que Deus se vira. Programou. E é muito interessante, para quem não conhece ainda a edição de Corpus Christi, vale a pena, gente. Vai a Piquerobi e participe, porque é algo, não é só belo. Eu falo que a gente sente a presença real do Espírito Santo ali na praça, né? Do primeiro dia que eu chego ao último dia, a gente sente esse zelo e esse cuidado de Deus em cada detalhe. E quantas vezes eu fiz um projeto e esse projeto ele foi modificando ao longo da semana e ficou assim, da forma que ele queria, né? Então, Corpus Christi ele é muito desafiador, porque é um projeto executado em praça pública. A gente tem um zelo muito grande por questão de segurança, né? As crianças estão ali na praça, pessoas de fora vêm acompanhar esse trabalho. E ele é uma festa que eu falo que ela é para 10, 12 mil pessoas. Né? Então, a visualização dela é muito grande, né? Os clientes da gente, eles vêm prestigiar e falam, esse ano é o ano mais bonito. Todo ano. Aí o outro ano é o ano mais bonito. Esse ano é o ano mais bonito. Mas por trás disso daí tem, assim, um pé na carne viva, o corpo em frangalhos, vários choros escondidos, assim. E ele, sem dúvida, para mim, ele é o mais desafiador todos os anos. A primeira, eu estava aqui, depois da pandemia, ainda era pandemia, o tapete foi feito só dentro da igreja. Mas mesmo assim ainda teve F10 eventos. Nós trabalhamos de forma bem tímida esse ano, né? As pessoas não estavam preparadas para esse retorno. Foi 2021? 21. Foi 21. Foi um ano bem... Mas nós pegamos de tudo, tá? Corpus Christi, eu falo que ele é desafiador por causa disso. Nós pegamos greve de caminhoneiro, que meu material não chegou.
E eu nunca coloco ano nas estampas, nas coisas. E aquele ano eu coloquei ano em tudo. Se não me engano, 2019. Acho que foi 2019, foi um ano antes da pandemia. E tudo lá com um ano estampado, timbrado. E aí veio a greve dos caminhoneiros. E eu não tinha 1 metro de tecido para começar a fazer a festa. Não tinha nada. Aí, mas quem tem parceiro tem tudo, né? E aí os amigos da região foram se desdobrando e fornecendo materiais e eu tive que refazer tudo. Quando a festa é na quinta, na sexta-feira começou a encostar caminhão na minha casa para entregar o material, tudo com data. Foi tudo descartado, porque não tinha como utilizar. Então, tudo que você imaginar de contratempo, de imprevisto, essa festa de Corpus Christi, ela dá de presente pra gente aí. A projeção na igreja, que eu falei para você, esse ano teve, mas o ano passado foi a primeira vez. Não. Não? Em Piquerobi, não? Não. Nós tivemos a projeção. Eu sou meio ruim com data. Eu também sou Mas péssimo. eu acredito que na terceira edição nossa já teve projeção. Foi próximo das Olimpíadas do Rio, e eu vim num show em Presidente Prudente na época, e eu vi aquilo e eu falei, eu quero isso nas minhas festas, eu preciso disso. E aí, mas eu revirei o estado, tá? Atrás de gente que fizesse esse trabalho, porque é um produto diferente, Sim. não é só uma projeção, um projetor. Quando ali, eu né? vi o ano passado, eu tinha até te falado, o único lugar que eu vi foi Gramado. E na Disney. Até essa semana eu tava vasculhando os arquivos pra ver se eu achava foto nossa pra postar no Story. Não tem. Parece que a gente nem se conhece. Aí eu printei o vídeo que você fez comigo. Foi, do Princeso. Do Princeso pra postar. Eu tava vasculhando as fotos e achei o vídeo que eu gravei lá na Disney. E assim, só perde por questão de tamanho, né? Porque o castelo da Disney é uma coisa e a igreja de Piquerobi é outra. É um projeto mas muito legal. Surreal. É surreal. Eu vi, eu não tinha visto próximo, né? Mas era algo que eu queria muito, porque eu falo que as pessoas, a gente viaja muito, porque a viagem, ela não é só o lazer. Eu viajo, eu gosto de ir em igrejas, eu gosto de ir em lugares que me agregam um valor cultural muito grande. E eu falava assim, as pessoas daqui precisam ver isso, né? E tudo que é de belo que a gente vive por aí, eu quero levar para lá. E quando veio a ideia da projeção, eu fiz tudo escondidinho, a gente fazia teste de projeção à noite, porque eu não queria tirar esse encantamento. Sim. Nossa! A hora foi feito a forração da frente da igreja, estava toda em branco e as pessoas não entendiam durante o dia. Por que estava simples daquele jeito, né? A hora que o bispo começou a missa, que começou a cair cascata de água, que subia lustre, que descia, todo mundo enlouqueceu. A hora que eu olhei na praça, todo mundo com o celular filmando. E na época até o padre falou assim pra mim, não, porque vai ofuscar, né? E aí todo mundo enlouqueceu com a ideia da projeção, mas já, eu acho que sem medo de errar, assim, uns 5, 6 anos atrás aí. 5 anos. Eu não tava ainda em Piquerobi. Aí, pós-pandemia, que foi a segunda edição de projeção que você viu, que eu acredito que hoje já não dá mais para viver Corpus Christi sem projeção. Não era só a decoração, foi um pós-pandemia que eu queria que as pessoas saíssem dali com alguma memória de tudo isso. Foi quando nós decidimos enaltecer os profissionais de segurança, de saúde, que foi feito. E foi convidado o Denis e a Brenda na época para fazer essas vozes de criança. Nós levamos eles até Dracena no estúdio para fazer essa gravação de um texto que eu e a sua promotora aí, produtora, nós escrevemos, né? E foi feito assim de uma forma tão conduzida. E todo mundo que estava ali na praça, eu queria que cada profissional que se dedicou para esse período tão terrível aí saísse dali com um abraço, né? Acho que a gente conseguiu com a projeção. A pergunta dentro da projeção que eu queria saber, que eu acho que eu também nunca te perguntei, é que você idealiza a projeção do começo ao fim, o que vai ter, o que vai ser, qual a música, tudo? Tudo. Vou olhar para a câmera e vou fazer uma pergunta. Vocês acreditam em Deus? Vocês acreditam nos propósitos de Deus? Corpus Christi, tem época de eu deitar e falar assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer. Porque superar um concorrente, um outro profissional, é muito fácil. É muito fácil uma pessoa montar uma edição, você chegar lá no outro ano e fazer um negócio muito mais bonito. Porque você vai aonde ele ainda não foi. Você vai na ferida, né? Agora, você se superar é muito difícil. E aí, quantas vezes eu deito e falo, Deus, por favor, me mostra o que você quer que seja feito. Esse ano especial, a gente usou uma música que ela falava muito de milagres, né? E nós temos um caso de gêmeas siamesas em Piquerobi, né? Que passou por todo esse processo de cirurgia.
E a Thalita, ela é muito próxima a mim, as crianças também, né? Eu falo, eu sofro muito com essa distância delas aí. Às vezes eu fico um dia sem notícias, eu fico desesperada, né? E eu falava assim que quantas pessoas não tá vivendo uma luta diária ali? Quantas pessoas não foram curadas, não receberam um milagre, ou não estavam passando por um momento de dificuldade e que precisava disso? Então, quando você faz... Eu não trabalho com a decoração. Decoração qualquer um faz. Pode contratar qualquer empresa na região. Mas eu sou filha de Piquerobi. Eu sou membro da Igreja Católica. Eu fui catequista dentro daquela comunidade. Corpus Christi, ele é uma obra de evangelização. Tá arrepiado, João? Tô. Mesmo sendo católico aposentado, você acredita que eu... A obra, quando a gente começa a colocar o primeiro tecido ali na frente, quando a gente faz, esse ano nós tivemos uma cruz monumental lá, de 7 metros de altura. Quem foi, passou por esse portal. Todos nós somos convidados a passar por essa cruz, né? Todos nós carregamos uma cruz. E aí, no final dessa cruz, tinha Jesus esperando a gente lá, né? Então, da cruz até Jesus, ele é uma caminhada cristã que a gente faz um convite para quem tá ali. E não tem placas explicando. A decoração, ela precisa falar com quem passa por ali. Né? Então, é algo vai muito além de decorar. Decorar qualquer um faz. O ano que vem, se não for a Fran, se for outra pessoa, ou depois for outra pessoa, né? Vai ter a decoração ali. Mas esse catequizar, né? O evangelizar ali... A pessoa precisa ter muito amor pela comunidade para poder fazer. Eu não sou insubstituível, mas quando a gente deixar de fazer Corpus Christi, com certeza as pessoas vão sentir saudade. Vai falar, ué, mas esse ano... Aquele amor ali, aquele toque especial da comunidade, a gente tem porque a gente é filho de lá, são 40 anos morando ali. E a gente torce para que a cidade dê certo, né? Antes da gente finalizar, eu tenho 2 perguntas que a minha produtora pediu para te fazer. Mas eu não sei qual fazer para fechar. Você tinha falado que antes de descobrir a doença do Miguel, vocês estavam no topo, no auge. Voltou, fevereiro, passou pela pandemia. E agora? Tá igual como era ou tá melhor? São momentos diferentes. Hoje a Fran, ela é muito mais madura, né? Eu sempre soube onde eu queria chegar. Então... Volta na historinha da mesa lá. A próxima pergunta é essa. O meu marido, ele riu de mim o dia que eu falei F1 Eventos, ele riu e falou assim, amor, F1 Eventos? Aí chega nós com uma mesinha branca. Eu falava, não, mas tem que ser um nome forte, porque como que as pessoas vão me conhecer? Festas da Fran é muito pobre, eu não quero, né? Eu quero... Então parece que a sementinha que foi plantada dentro do meu coração, ela já sabia que ia ser grande. Né? Hoje a gente é realmente referência na região. E eu não falo isso como prepotência. Eu falo isso porque onde a gente chega, o decorador que tá lá fala assim, tira que é a Fran que tá chegando. Nossa, é a Fran que tá chegando. Ah, mas também, né? É a Fran, né? Tem essas colocações. E eu tenho uma liberdade, uma amizade muito grande com outros decoradores. Então a gente sabe reconhecer onde a gente chegou. Mas esse foco, né? De falar assim, cheguei. Mas chegar é fácil, João. Difícil é manter. Hoje, o momento que nós estamos vivendo, ele é diferente, né? As nossas festas, elas aumentaram de tamanho. Então, já não dá para fazer 8 festas no final de semana. Antigamente, nosso padrão de festa era 1. Hoje, o nosso padrão de festa ele é outro. E com o passar dos anos, eu fui entendendo que eu preciso estar mais focada naquilo dali, aonde eu tô, não dá. Teve dia da gente estar em Prudente, Venceslau e Mirante. Hoje já não dá mais, até por questão de demanda de mão de obra. Sim. Mas é um momento muito gostoso, bem gratificante esse momento também que a gente está passando. E outra pergunta era isso, justamente. Onde você quer chegar? Eu quero chegar muito longe. Na verdade, eu não almejo muita... Quando me perguntaram uma vez assim, o que é sucesso para você? Sucesso para mim é poder fazer algo que eu gosto, é poder tocar a alma das pessoas. Ai, que brega, né? É brega isso, né? Parece clichê, assim, e papinho de vendedor, mas não. Pra mim, se eu for lá e eu montar uma festa pra você, e se depois, na segunda-feira, você não falar assim, Fran, amei, que lindo, que maravilhoso, muito... Pra mim, não serve. Se não tiver o confete depois da festa, não serve. Porque é o pós-festa que te dá a fidelidade com o cliente, né? E aí você tem aquela sensação de dever cumprido. Então, eu já... Posso te dizer algo assim, eu não sei onde eu quero chegar, mas eu já tenho muito mais do que eu imaginei ter algum dia na vida. Né? Então, eu sou muito grata por tudo que eu já tenho. Eu sei tudo que eu quero ainda mais, que é muito, hein?
Pensa, sonhar é aqui, hein? Os pezinhos estão sempre fora do chão. Mas hoje eu tenho muita coisa, muito mais coisas do que eu imaginei ter ao longo da minha vida toda. Então eu sou grata a Deus pelo pequeno, sou grata a Deus pelo grande, sou grata a Deus pelo que eu tenho, por aquilo que eu não tenho, que eu entendo também que foi um livramento, né? Então eu acho que a palavra de ordem minha, assim, é sempre gratidão. Muito bem, Francislene. Eu vou, antes de finalizar com você, vou agradecer mais uma vez. Você não comeu nada do que a Gilda mandou. Vamos comer um salgadinho. O bolo da Hélida que a gente vai comer agora também. Carol Coxinhas, em Presidente Venceslau e Piquerobi, 2 lojas para atender todo mundo da melhor forma possível e impossível, porque eu sei que a Gilda faz o possível e o impossível. Piquerobi, eu não lembro a rua que é Piquerobi. Na frente da praça? Pedro de Toledo? Pedro de Toledo. E em Venceslau, a loja... Em Venceslau, a loja é na frente do Banco do Brasil, que eu também sou péssimo de geografia, não lembro a rua. Master Som Figurinha, que de prontidão atendeu o nosso chamado para patrocinar o podcast de hoje. Painel de LED, pensou em painel de LED gigante, Eco Figurinha. Instagram dele, Master Som Eventos. Importados Maquin, loja online especializada em artigos infantis, diretamente dos Estados Unidos, tá? A loja no Instagram e no site maquinimportados.com.br. Hélida Sabor e Capricho, que o bolo eu tenho certeza que tem gente aqui de olho nele, porque da outra vez foi... Delicioso, né? E foram 2 da outra vez. A Hélida Teve gente que aproveitou por demais. Agradecer todo mundo mais uma vez, muito obrigado. Já temos mais de 1 hora aí? 1h11. Assunto, hein? E eu falei, tinha gente aqui no bastidor falando, nossa, mas 1 hora vai ter que cortar muita coisa. Não, gente, passa que a gente... E tem assunto, hein? Eu fui abreviando, hein? Porque olha... Dá pra escrever um livro. Eu falo que quando a gente decidir parar, eu vou escrever um livro de tudo que a gente viveu ao longo desses anos. Então, meu tio, chamei ele para participar do podcast, ele falou assim, eu queria sempre pensei em escrever um livro. Eu falei, olha, participando do podcast já é como é que a gente fala? Um esboço do livro, porque você traz tudo de volta desde o princípio, né? É uma releitura de tudo que você já viveu. Te agradecer imensamente pelo convite, ter aceitado a loucura de participar do meu podcast. Muito obrigado. Obrigada. E a gente se vê em breve. Festas, né? Por aí. Posso dar um recadinho? Pode. Final? Não tem recado final. Não? Tem, mas não. Mas depois. A última pergunta era... Ai, meu Deus! Era para você deixar um recado para quem é empreendedor iniciante. E você é a rainha motivacional do Instagram, do interior paulista. Menos, né? Foi o que me passaram também, né? Tá escrito aqui, ela é muito motivadora, mas o que te motiva? O recado para os empreendedores pode ser primeiro e depois você fala o que te motiva hoje. Bom, eu sou motivadora de pessoas, né? Falo que Deus escolhe as pessoas. Primeiro, começa com o que você tem. Não espera ter coisas grandes, não espera grandes coisas acontecer. Começa com... Trabalha com amor, com esse pequeno que você... Ele vai crescer. Hoje em dia, você tem um negócio, se você ama aquilo que você faz, se você se dedica para aquilo, eu falo assim, que a obsessão, ela vence o talento. Inclusive, essa frase, ela é de um filme e de um livro também. Então, por que eu falo que a obsessão, ela vence o talento? Não adianta você ter talento e você não ser obcecado pelo aquilo que você faz. Eu vou criar, eu tô trabalhando demais, eu vou sair, vou montar meu negócio. Leia do engano, você vai trabalhar muito mais se você for dono do seu negócio. Então, você tem aquilo dali, você precisa ser obcecado, você tem que transpirar aquilo dali. Você tem que levantar cedo e falar assim, pôr a camisa da empresa e eu vou suar. Lembra, 99% transpiração e 1% motivação. Então, você acredita nisso. A primeira pessoa, hoje é engraçado que hoje de manhã eu ainda postei isso no meu status do WhatsApp. A primeira pessoa a acreditar em você é você. Não espera que o vizinho acredite em você, que a família acredite em você, que os teus amigos acreditem. Cria um produto, desenvolve esse produto e acredita nele. A pessoa que mais precisa acreditar no seu produto é você. Então, se você acredita, se você é obcecado por aquilo que você faz, ele vai dar certo. De cara, eu posso te garantir isso daí. Então, acredita em você.
Eu tenho pouco. Eu lembro que numa aula de empreendedorismo, no CRAS, eu falei isso e uma pessoa chegou e falou assim, olha, eu ia fazer comida congelada, mas eu não tinha produto em casa. E eu tinha produto para fazer pão. Eu fiz pão e eu vim para feira. E eu vendi todos os pães. E com o dinheiro dos pães eu vou conseguir fazer os congelados. Então, assim, acredita no teu potencial, foca naquilo que você quer, tenha um olhar para onde você quer chegar, imagina onde você quer estar daqui 5 anos, daqui onde você quer estar daqui 10 anos, e projeta isso. E trabalha para isso. Não adianta achar que vai cair do céu, porque não vai. Empreendedorismo, você tem que pegar ali, ó, e trabalhar em cima do seu produto. Esse é o recado que eu tenho para você. Motivação, onde eu encontro? A minha motivação, ela é de Deus. Simples assim. Simples, né? Simples assim. Eu acordo deitada ainda, eu agradeço a Deus primeiro por estar viva. Eu tive um aprendizado nessa loja do shopping que eu trabalhei. O meu patrão, ele chegou para mim um dia e falou assim, já que você tem que acordar todos os dias, tem que pegar ônibus, tem que vir ficar em cima de salto, maquiada, arrumada, dê o seu melhor, faça seu dia valer a pena. E aquilo me marcou pro resto da vida. E eu falo isso pra todo mundo. Já que tem que acordar, não tá legal? Vai pra frente do espelho, passa uma base, passa um batonzinho, dá um talento no cabelo. Pra você que é de Piquerobi, vai lá na Silvana, né? Dá um up, um visual. Mas assim, busca motivação, porque a motivação, ela é simples. Você tem 2 escolhas todos os dias. Ou você é feliz, ou você é triste. Ser feliz é uma escolha. Ser feliz com o que você tem é uma escolha. Mas eu não tenho tal roupa pra eu sair e me sentir bem. Vista-se com o que você tem, porque o que incomoda as pessoas, inclusive, não é a roupa que você usa, não é o jeito que você arruma seu cabelo. É aquilo que sai de dentro de você. Quantas vezes eu falo isso? Eu tava em Olambra ainda, eu sentei na calçada de calça jeans e camiseta, tirei foto e falei assim, tô aqui de calça jeans, camiseta e tênis. Tipo assim, o mais básico possível. Mas foi um dia tão feliz pra mim. A felicidade, ela não consiste no que você tem, é naquilo que você é. Então acorda todo dia, olha pra você, se Deus fez a gente a imagem e semelhança, como que eu vou andar por aí, brocochô? Basta aquele ditado que fala assim, né, eu te dou 1 bilhão, mas amanhã você não acorda. Sim. E aí a pessoa fala assim, não, então me dá, tosse 1 bilhão de volta. Mas peraí, se 1 bilhão é tão valioso, por que você não quer? Se a sua vida é tão valiosa, por que você acorda triste todos os dias e sai reclamando? Eu odeio quem fica reclamando de coisas perto de mim. Porque eu acredito também que tudo que a gente joga pro universo, ele volta pra gente. Você joga pessimismo, vai voltar pessimismo. Se você joga felicidade, se você agradece a Deus, se você olha para as coisas de Deus de forma diferente, agradece por aquilo que você tem, o universo ele te devolve na mesma proporção. Eu costumo agradecer, por exemplo, eu mentalizo uma coisa, eu tenho um projeto escondidinho que ninguém sabe ainda, mas todo dia eu agradeço a Deus porque ele já deu certo. Então eu acredito em energia, que aquilo que você espalha, ele volta para você. Amém. Né? Que motivação! Tá ótimo, eu tô arrepiado da cabeça aos pés desde a hora que você começou a falar. Eu não tinha esquecido da Silvana na hora que eu agradeci agora a todo mundo, porque eu queria que fechasse na imagem da produção Gente, que ela fez olha hoje. O cabelo que a Silvana fez hoje. Para o podcast. Eu cheguei lá, ela não vem aqui que eu vou fazer um cabelo em você diferente, especial, hidratou. Maravilhosa, né? Como eu disse, ela é um excelente profissional, um excelente ser humano. Piquerobi é uma cidade de talentos. Graças a Deus. Só precisam ser descobertos. Descobertos. A pessoa precisa acordar, olhar no espelho e falar, eu sou capaz. E vou, né? Muito obrigada, viu, João? Eu que agradeço você que assistiu até aqui. Eu vou falar uma coisa que é clichê, mas eu preciso, né? Porque meu canal precisa crescer. Se inscreva, curta, comente, compartilhe. Isso me ajuda muito a crescer no YouTube, né? As pessoas precisam ver a gente de forma diferente, né? O outro dia eu postei, não sei se você viu, tava lá com 5.700 seguidores. Acho que era 5.700. E eu comemorei, eu vibrei, somos 5.700 corações. 2 pessoas deixaram de me seguir. Só porque eu postei isso? Isso aí eu acontece falei, muito. Aí não, né? Muito. Aí passou 2 minutinhos, uma cliente minha falou assim, não, olha lá de novo, já deu, bateu. Aí eu coloquei a musiquinha de campeão, ó. Gente, precisa motivar os pequenos empreendedores. Por favor. E compartilhar ajuda muito, né? Porque mais pessoas que não conhecem, vêm conhecer. Muito obrigado mesmo de coração, Fran, todo mundo que tá aqui, também presente, participando nos bastidores. E a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Fala nada, né?